O Felipe Luiz não é mais treinador do Flamengo. Ele foi demitido logo após a partida entre Flamengo e Madureira, em que o Mengão venceu por 8-0 na semifinal do Campeonato Carioca. E, assim, uma demissão, no mínimo, bizarra, absurda, né? Eu vi alguns adjetivos e dá pra gente falar, né? Isso já tem sido muito discutido, mas quero aqui explorar alguns dos fatores que levaram a chegada a chegar nesse ponto, né, da demissão do Felipe. Então, uma demissão assim até um pouco baixa também, né? Porque ele vai para entrevista coletiva, ele vai lá, ainda fala, né, que viveu os melhores anos da vida dele no Flamengo. Uma entrevista até um pouco leve, porque o time tinha vencido por 8-0. E aí, depois da coletiva, depois de um 8-0, o clube demite um jogador que foi ídolo da sua história, né, recente como jogador. Um técnico que ano passado, né, menos de 3 meses atrás, estava jogando uma final de Mundial contra o PSG, empatando, levando para os pênaltis, campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, em 2024 campeão da Copa do Brasil. Assim, é uma demissão que não faz sentido algum, na minha visão, mas existem motivos. Não é porque a gente discorda que necessariamente não existam justificativas para que isso tenha acontecido. E aí é algo importante de se explorar. Primeiro, o Flamengo é um clube que tem uma pressão totalmente diferente, talvez de qualquer outro time do futebol brasileiro. Claro, o Corinthians tem uma torcida gigantesca, mas a cultura no Corinthians é diferente, é uma cultura de apoio, é uma cultura não de vaias, não. Claro, existe a pressão gigantesca, né, por ser um clube de massa, mas o Flamengo tem uma expectativa por títulos muito maior, ainda mais pelo que tem feito nos últimos anos e pelo quanto arrecada e pelo quanto tem tido contratações gigantescas, né? A maior contratação do futebol brasileiro veio nessa janela pro Flamengo, o Lucas Paquetá, que ontem inclusive fez um grande jogo, especialmente na primeira etapa, mas o Flamengo tem esse fator torcida que inclusive, né, uma parte especialmente da organizada gritou depois da vitória por 8-0, time sem vergonha, protestou durante a semana em frente ao CT, né, do Ninho do Urubu. Então, assim, vários aspectos, né, que já tinham nas últimas semanas criado essa pressão em cima do Felipe, né, especialmente depois da perda do título da Supercopa e da Recopa Sul-Americana, né, um jogo em que o Flamengo foi muito mal, especialmente na primeira partida, no segundo jogo também muito mal individualmente e perdeu para o Lanús. Agora, tem também o fator da diretoria, né? Tudo indica que o desgaste na temporada passada, né, com renovação, foi também um fator muito importante, porque o Flamengo e Felipe Luiz não se acertavam em um meio do caminho. Ele pedia um dinheiro muito alto, pedia um salário separado também para sua comissão técnica, né, que ele não precisasse distribuir. Então tinha todo um entrave, foi um processo muito desgastante que gerou esse tipo de questão em relação ao Felipe e ao BAP, né, o Luiz Eduardo Batista, o presidente do Flamengo, também com o José Boto. Isso foi criando esse ambiente mais tenso, e aí, de novo, com os resultados ruins, isso se acumula e chega até a demissão. É muito estranho que o Flamengo demita depois de um 8-0, mas até por conta de ter uma final logo à vista, né, talvez o Flamengo não quis permanecer com o Felipe, né? Porque uma vitória no clássico poderia talvez não fazer com que ele ganhasse moral de novo, e aí ficaria ainda mais difícil de demitir, enfim, são alguns fatores. Mas diante de tudo isso, não faz sentido nenhum, porque o Flamengo acabou de renovar com o Felipe Luiz. Tudo bem que demorou, tudo bem que foi uma negociação travada, mas cara, acabou de renovar com o treinador campeão da Libertadores e do futebol e do Campeonato Brasileiro. É hoje o treinador brasileiro mais capaz e com ideias de jogo muito interessantes. É um treinador que tem uma identificação com o clube espetacular. Assim, ele é muito flamenguista, chorando em entrevistas coletivas, mostrando o amor que ele tem pelo Flamengo.
o quanto ele se entregou ao Flamengo, o quanto ele deu, né, ao Flamengo de dentro de campo, especialmente, mas fora de campo também. Então é um treinador com uma inteligência muito grande e assim combina com a cultura do Flamengo mesmo, né? Tudo bem, a torcida vai pressionar, os resultados ruins podem vir, mas faz parte de uma diretoria séria você arcar com as consequências das decisões. Então o Flamengo decidiu manter o Felipe Luiz porque via algo nele. E aí, em um mês, 2 meses de perder 2 campeonatos que, honestamente, por mais que sejam doloridos de se perder, e o Flamengo não deveria ter perdido, especialmente pro Lanús, né? O Corinthians era um jogo mais equilibrado, mas o Flamengo também tem um time melhor. São 2 campeonatos que não significam nada para a temporada do Flamengo. Quem lembra que o Flamengo ganhou alguma Recopa ou Supercopa? Então, assim, eu não vejo sentido nenhum em demitir o treinador, né? O futebol brasileiro segue sendo essa máquina de moer treinadores. E é o que o Flamengo repete já de outros carnavais, né? Fez isso com o Dorival. No caso, não foi uma demissão, né? Não foi a não renovação de contrato dele. E, né, naquela ocasião ele tinha sido campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022. E aí o clube não renova o contrato dele para 23, traz o Vitor Pereira, que aí começa muito mal justamente no Mundial e na Recopa, e, enfim, na Supercopa, né? É irônico, mas é o que acontece. E aí depois o Vitor Pereira sai. Então, assim, é muito estranho. Faz sentido, né, que tenha os motivos, mas, assim, uma decisão completamente de uma diretoria amadora. De um time que se diz europeu, se diz um time de patamar muito acima dos outros do futebol brasileiro, mas tomou decisões que os times de série B, série C tomam, né? Em uma sequência ruim, demitem um treinador que poderia esse ano ter um tempo para trabalhar, ele fez por merecer esse tempo, né? Ele mostrou o quanto ele é capaz e com certeza esse ano, se o time, né, especialmente a diretoria blinda o Felipe, ele ia encontrar formas de encaixar os jogadores. Além de tudo, ele ainda teve um time fisicamente muito abaixo, né? O Arrascaeta, que ainda não conseguiu encontrar o seu bom futebol, acho que até tá melhorando, fez uma boa partida contra o Lanús. Tem o Jorginho, que ainda não teve oportunidade de ser titular no Flamengo. Tem a volta aí do Pedro, que ainda também tá nesse processo. Tem a chegada do Lucas Paquetá, que ainda vai ter esse processo de se encaixar no clube. Então, assim, o time não dá tempo nenhum para um técnico que tem total respaldo trabalhar. Então, não dá para você sucumbir à pressão de uma torcida que pode ser gigantesca, pode ser quem for, mas não, assim, o clube não poderia ter sucumbido a essa pressão como fez com o Felipe. Agora, daqui para frente já tem um horizonte, de novo com um técnico português, e aí as notícias falam que o próximo treinador vai ser o Leonardo Jardim, né? Já está acertado com o clube, talvez, até no momento que você está vendo esse vídeo, ele já foi anunciado, né? O Leonardo Jardim, que foi treinador do Cruzeiro na temporada passada, mas para mim é uma decisão ainda mais sem sentido, porque o Felipe é um treinador que combina muito até com o estilo de jogo do Flamengo. O Flamengo foi um time muito sólido na defesa no passado, e o Leonardo Jardim também tem essa característica, mas os times do Leonardo Jardim, até o próprio Cruzeiro do ano passado, era um time muito mais reativo. E o Flamengo não tem jogadores para jogar no estilo do Leonardo Jardim. É um time do Flamengo que tá lá para pressionar, para amassar o adversário, para tirar os espaços. E o Leonardo Jardim, por mais que tenha tido um time que pressionou muito, o Flamengo é um time de mais controle, que troca passes. Não, não é mesmo a mesma coisa, sabe? O Felipe tem uma defesa muito sólida, mas é um time muito organizado em blocos, né? Muito coordenado, que ataca junto, que defende junto. O Leonardo Jardim tem um time mais reativo, um time que não só fica lá atrás, mas marca muito e decide muito rápido as jogadas. Assim, claro, dá para se encaixar, eu acho que, né, tem talvez possíveis trocas de peças, mas
acho que o estilo de jogo do Felipe, até pelas contratações que foram feitas, encaixava mais. Para ter um controle com a Arrascaeta, com o Paquetá, ter um pouco mais de anarquismo ali no lado esquerdo com o Samuel Lino e com o Everton Cebolinha, né? O anarquismo que o Crespo fala, né? De um jogador que vai para cima, que perde mais bolas, mas que tem a liberdade de arriscar um pouco mais, com um atacante mais centralizado. Assim, o Pedro não é o Caio Jorge. Ele não vai sair correndo pra fazer facão. Ele não é esse cara. Ele é um cara de mais controle. O Arrascaeta, ele pode. E é um cara muito capaz de correr, mas o melhor do Arrascaeta, o Felipe Luiz já encontrou, que foi jogando perto do gol, que foi dominando essa bola na entrada da área. Então, assim, eu acho que tem alguns questionamentos em relação a perfil de treinador também pro Leonardo Jardim. E a sequência da temporada do Flamengo fica meio à deriva, né? Porque o que o time vai fazer agora? Será que vai ser um time tão efetivo? Será que vai ser. Enfim, mais uma vez o Flamengo mostrando que não tem muita organização, que não tem muita noção de onde está indo, apesar da ótima administração financeira, esportivamente. Mas o Flamengo, mais uma vez o Flamengo toma uma decisão completamente errada e pode dar muito certo o Leonardo Jardim. Não é esse o ponto. O ponto é a forma como tratou um ídolo do clube, um treinador que trouxe muitos títulos e trouxe muitas vitórias recentes, e tinha total identificação com o clube e com o torcedor, só por uma crisezinha de começo de temporada, e traz um outro técnico que não exatamente encaixa com o que o Flamengo próprio prega como seu estilo de jogo, de pressão, né? Que foi muito falado quando o Jorge Jesus era treinador e agora com o Felipe também, que resgatou esse DNA do Flamengo, né? Enfim, qual que é a sua opinião? Você acha que vai dar certo o Leonardo Jardim? Deveria ter sido demitido mesmo o Felipe? Ou não? É absurdo mesmo? É covarde? Enfim, deixa aí nos comentários, certo? É isso. Se você gostou aí, se inscreva, deixa o seu like também. Eu sou o Thiago Golini e fico aqui com um forte abraço. Valeu!